Mês de maio, nós da psicologia, nós profissionais da saúde, temos 4 datas para ser, na verdade 3 datas, 4 movimentos, 4 momentos para conversar a respeito, para falar a respeito. A primeira delas, segundo domingo do mês de maio. Não somente nós, profissionais da saúde, mas nós, filhos. É o Dia das Mães. Claro que vale a pena muito ser festejado, ser comemorado junto às nossas mães e junto às mães dos nossos filhos também. Mas eu estou falando especificamente no campo da saúde do dia 24 de maio, de todos os anos, que é conhecido, que foi escolhido esse dia como o Dia Mundial da Pessoa Portadora de Esquizofrenia. E também o que traz, meio na sequência, para o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Combater os antigos manicômios, os hospitais psiquiátricos, que eram verdadeiros depósitos de pessoas, depósitos de gente, que eram deixados lá para morrer. E também no dia 18, um assunto bastante sério também, que é o Dia Nacional da luta contra abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes. Uma problemática que não vem diminuindo com o tempo, uma problemática que, pelo contrário, vem aumentando e se tornando cada vez mais séria no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, enfim, próximos a nós. E com essa situação toda da pandemia, isso vem trazendo muita preocupação. Essa preocupação que eu quero trazer para vocês. Essas 2 lutas da saúde mental também nós vamos começar a conversar. Não vou me aprofundar nos temas hoje, nos assuntos hoje, mas eu com certeza farei outros vídeos aprofundando mais nessa situação, nessa questão, tá? Tanto do que é a esquizofrenia, desses mitos ainda que tem sobre a esquizofrenia, sobre a luta antimanicomial, o porquê que aconteceu, falar um pouquinho da lei lá de 2001 a respeito dela e como era a saúde mental no Brasil antes dessa lei, lá nos anos 70, nos anos 60, 70, anos 80. Vamos conversar um pouquinho a respeito também e, naturalmente, trazer à tona essa questão da violência contra a criança e adolescente. Inclusive, quero convidá-los a assistir esse vídeo até o final. No final, eu quero narrar uma experiência que eu vivi, que eu passei há algum tempo, e quero passar para vocês, quero dividir com vocês isso, tá certo? Vou procurar não me estender muito como nos demais vídeos, vou tentar fazer um vídeo mais curto, visto que não me aprofundarei tanto nesses assuntos hoje. Então convido vocês a ficar até o final, assistam. Eu quero dividir com vocês essa experiência, essa vivência que eu tive com relação aos temas, tá certo? Voltamos já, logo após a vinheta. Bom, vamos lá então. Eu quero começar a falar então um pouquinho, rapidamente, do dia 24 de maio, que é o Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia. Certo. Esquizofrenia, o que vem a ser a esquizofrenia? A esquizofrenia é um distúrbio mental. É um distúrbio mental que a pessoa, em vias gerais, nasce com ele, porém não é identificado, não é diagnosticado na infância ainda, porque é muito prematuro, na verdade. Então, a questão da esquizofrenia ela tende a se manifestar, de fato, ali na casa dos 20, 21 anos de idade. Particularmente eu discordo um pouco disso, porque eu vejo que a criança ela já tem a criança já tem desde criança, é redundante. A pessoa já tem desde criança alguns determinados comportamentos que
no futuro possa vir a ser identificados, diagnosticados como esquizofrenia. Porém, é muito prematuro. Por quê? Existem outras várias questões, outros vários distúrbios que acometem as crianças que podem ou não ser, tá certo? Então, o que acontece? Psicólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim, os profissionais mais voltados à saúde mental, de fato, principalmente das crianças, não vão cometer a irresponsabilidade, não vão correr o risco de fechar um diagnóstico e aquela pessoa, de repente, sofrer uma rotulação em função de uma possibilidade e essa pessoa realmente ser taxada como esquizofrênico, como uma pessoa dita ainda louca, que não tem mais cura, enfim. Não é isso, tá? Em primeiro lugar, quando se fala em loucura, eu sempre questionei esse termo, porque o que de fato é loucura, né? O que de fato é uma pessoa louca? É uma pessoa louca que foge dos comportamentos tradicionais, os padrões normativos de uma determinada população, de uma determinada região. Isso eu coloco como louco. Uma pessoa... Vamos pensar, um povo, uma comunidade, uma sociedade que todo mundo veste azul. Aí aparece uma pessoa de vermelho, de rosa, de preto, que seja, qualquer outra cor, diferente daquela norma, diferente daquela cor, estabelecida por alguém para que fosse dito como normal, e chega alguém com outra cor, essa pessoa então é colocado como anormal ou não normal. O que na nossa sociedade, na nossa vivência, enfim, do nosso conhecimento, não técnico, ele é taxado de louco. Tá certo? Então, o esquizofrênico é louco? Não. O esquizofrênico é uma pessoa com algumas particularidades que sim, tem tratamento, que sim, a pessoa com esquizofrenia, ela pode viver em sociedade tranquilamente, tá certo? Existem hoje vários medicamentos, vários tratamentos, vários acompanhamentos que possibilitam então ao paciente esquizofrênico conviver tranquilamente em sociedade. Tranquilo. Ah, como você sabe disso? Eu conheço vários esquizofrênicos, tá certo? Conheço pessoas com esquizofrenia que, à base da medicação, conseguem conviver tranquilamente, que têm suas famílias, que têm seus filhos, que vivem normalmente. Alguma limitação, algum cuidado a mais com relação, um cuidado especial com relação a essa condição da pessoa? Sim, com certeza. Mas consegue viver tranquilamente. Muitos dos casos, inclusive se não falar para o grupo dele, para outras pessoas, que ele é um paciente esquizofrênico, ninguém nem vai perceber. Então essa rotulação, essa taxação, evita-se fazer então quando criança, para que justamente não carregue isso então para toda a tua vida. Deixa diagnosticar lá na frente, deixa identificar um pouco mais lá na frente. Ah, vai atrapalhar o tratamento se diagnosticar, se identificar muito tardiamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque quando uma criança apresenta alguns tipos de comportamento não adequados à realidade, à sua idade, à sua etapa, à sua fase de desenvolvimento, já é feito um acompanhamento. E esse acompanhamento, na verdade, é um tratamento, um acompanhamento que antecede o tratamento propriamente dito da esquizofrenia. Então não vejo como nenhum problema, não vejo como algo que possa vir a prejudicar no futuro esse tratamento. É tranquilo. Então, como eu falei, antes fugia do comportamento natural, habitual, tido como norma de um determinado grupo, de uma população, era taxado de louco. E o lugar de louco é no hospício, no manicômio. Então o que acontece? O esquizofrênico começava a apresentar alguns comportamentos, alguns sintomas característicos da esquizofrenia, era taxado de louco. Mas nem pensava, joga no hospício, deixa lá no hospício, porque esse não consegue conviver em sociedade, não consegue conviver em família. A pessoa... Tem uma ideia como era um negócio meio complicado, essa ideia dos manicômios do passado.
Eu falei da sociedade, de um grupo de camisas azuis, de roupas azuis, de repente chega alguém vestindo preto. É louco. Se diferencia do que é esperado, do comportamento esperado para aquele determinado grupo. É louco, interna. O filho é meio rebelde com o pai, chega e fala: ah, pai, não tô afim de ir na casa da tia porque ela é muito chata, ela fica apertando minha bochecha. Ah, esse garoto é louco, interna. A menina, por acaso, perdeu a virgindade, engravidou, enfia no manicômio, porque ela está envergonhando, ela vai envergonhar a nossa família. Ah, esse determinado prefeito lá na região, um político influente na região, e tem um opositor político, não um político mesmo, mas um ativista. Vamos pensar, um ativista. Então o ativista vai lá, faz umas manifestações contra o governo, contra a postura, a posição política desse político, pega ele, joga no manicômio, joga no hospício. E ficaria lá assim para o resto da vida. Então o manicômio antigo, da antiguidade, que eu digo da década de 60, década de 50, década de 70, eu vou citar um caso aqui bem traumático, que os manicômios estavam cheios de pessoas indesejáveis para a sociedade. Não necessariamente loucos, não necessariamente doentes mentais psiquiátricos. Para vocês terem uma ideia, quem já leu a biografia do Paulo Coelho, acho que é a biografia dele, ou entrevistas do Paulo Coelho, aquele compositor, junto com o Raul Seixas, aquele que também é escritor, acredito que é o escritor mais conhecido no Brasil, fora do Brasil, né? O maior número de exemplares. Enfim, Paulo Coelho, ele foi internado como louco. Ele foi internado como louco e olha o louco que está aí até hoje. É um gênio da literatura. Não gosto, não é meu tipo de leitura, meu tipo de literatura, minha temática preferida, mas não dá para não ver que ele é um excelente, um grande escritor brasileiro. Compositor, músicas fantásticas, enfim. Então ele era louco, foi internado. E tantas outras pessoas que tem um livro muito interessante do Lima Barreto, que fala quando ele foi internado no hospital psiquiátrico também. Então a lei antimanicomial, o movimento antimanicomial, a partir da década de 70, vem combater justamente essas questões, em que uma pessoa é retirado da sociedade, retirado da sua família e isolado para não ter problema, para não dar problema para ninguém. Então, se nós observarmos e analisarmos, a ideia dos manicômios é muito próxima da ideia das cadeias. Alguém está dando algum tipo de problema? Tira da sociedade, isola ele da sociedade, alegando que ele não tem condições de viver em sociedade. E vai uma crítica agora, da mesma forma que se pensa nas cadeias, se pensava também nos manicômios. Não se pensava em recuperar a pessoa, se pensava apenas em castigá-lo e isolá-lo da sociedade. Então essa lei vem muito para isso. Esse movimento antimanicomial vem muito para isso. No nosso vídeo específico da luta antimanicomial, movimento antimanicomial, vamos falar um pouquinho da criação dos serviços públicos de saúde mental, CAPS, CREAS. Vamos falar em que o SUS, tá certo? Ele pode auxiliar, como ele vem auxiliando na questão do acompanhamento, do tratamento, do manejo do doente mental. Vamos ver a importância disso daí também, tá? E agora vamos falar daquela coisinha que muitos não gostam de falar. É mais fácil não falar do que entrar em contato com essa realidade, porque não entrando em contato com essa realidade, não falando sobre esse tema, é como se ele não existisse. Muitas pessoas ainda pensam assim: ah, Alex, isso não quero nem falar, não quero nem saber o que acontece. Percebe que acaba sendo então a mesma ideia do manicômio? A mesma ideia de se
pegar um problema, jogar num canto qualquer, longe da vista, porque estando longe da vista, é como se não existisse. Nós estamos falando, eu estou falando então, da luta, tá? Eu vou até ler aqui para não fazer aqui. O combate à violência, exploração, abuso sexual de crianças e adolescentes. Vamos pensar assim, ó. Para existir um movimento contra alguma coisa, significa então que essa coisa está tão grande, que está saindo do controle. Nós estamos perdendo o controle, então, de proteger as nossas crianças e adolescentes. Então tá. Violência sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes. No nosso vídeo específico, na verdade vou até deixar aqui os cards, que eu tenho uma playlist inteira falando sobre isso. Mas eu vou, para não me tornar repetitivo, claro, eu vou abordar então alguns contextos, alguns conceitos diferentes daqueles já abordados, mas que é muito importante, sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, com relação à exploração sexual contra crianças e adolescentes, que existe sim, existe muito ainda hoje. Então tá, vai ser um vídeo específico para cada um desses temas que eu conversei hoje, mas quero dividir uma coisa com vocês. Eu vou tomar algum cuidado com as palavras para não me comprometer depois, mas vamos lá. Há algum tempo atrás, eu me deparei com uma situação bastante delicada. Uma menina que foi vítima de um tipo de violência sexual. E essa menina, ela buscou ajuda, ela teve ajuda, mas não ajuda, por exemplo, do Conselho Tutelar. Especificamente do Conselho Tutelar. Por quê? Porque pessoas do Conselho Tutelar tinham uma relação de amizade antiga, forte, profunda, com o agressor, ou com o ambiente agressor dessa criança, dessa menina. Então foi feito uma denúncia-crime contra esse ambiente agressor, foi feito perícia e foi realmente, de fato, identificado que a criança foi vítima, sim, de um dos tipos de violência sexual. Foi feito um BO. Pessoas ligadas a essa situação, pessoas ligadas à criança em si, confirmaram a situação. Realmente houve, sim, uma situação de violência contra a criança. E as pessoas do Conselho Tutelar, na época, não foi feito nada. Por quê? O ambiente em que a criança estava devia alguns favores, digamos assim, para o Conselho, ou pessoas ligadas diretamente ao Conselho Tutelar. Então, tipo, não foi bem assim. Não vou fazer nada não, afinal de contas, te conheço há tanto tempo, né? Não vai acontecer nada, deixa assim. Pois é. Então o que acontece, gente? Quando falamos a questão de violência sexual contra criança e adolescente, a primeira orientação que tem qual é? Procure o Conselho Tutelar. E continua sendo, tá? Continua sendo, eu aqui continuo falando. Identificou algum caso de violência contra criança e adolescente? O caminho é o Conselho Tutelar. Se tiver alguma desconfiança de que talvez não dê tão certo buscar a ajuda do Conselho Tutelar, vai na delegacia, faz um BO, faz uma queixa. Um telefonema anônimo diz que denúncia. Diz que 100, se não me falha a memória, acho que é isso. Eu vou colocar depois aqui escrito exatamente qual que é. Mas
tem que ser feita uma denúncia. O que não pode acontecer é como aconteceu com essa criança. A criança voltou para o ambiente abusador, para o ambiente hostil para ela, na presença do abusador, do agressor sexual, permaneceu lá por algum tempo. Hoje eu não tenho mais contato com essa criança, não sei realmente o que aconteceu com ela, mas eu sei que no momento que aconteceu, no período que aconteceu, foi de grande sofrimento. Foi de grande sofrimento para pessoas que conheciam a criança, que gostavam da criança, e para a própria criança em si. Então, assim, pessoal, vamos ficar atento, tá? A criança muitas vezes não mente, não. E mesmo se mentir, nós temos hoje técnicas, nós temos conhecimentos hoje para identificar se a criança está mentindo ou não. Identificar de fato se aquilo ocorreu ou não. Não vamos nos calar. Vamos proteger as crianças. Diante da lei, do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8069, de 90, é obrigação da sociedade também proteger as crianças, não somente da família. É a família, a sociedade e o Estado. Se essas crianças que estão expostas às violências não tiver a nossa proteção, o que será dessas crianças? Tá certo? Então, espero não ter estendido muito, mas eu queria dividir com vocês essa experiência, queria dividir com vocês realmente essa dor que eu tive na época de não ter conseguido fazer mais. O que foi possível fazer foi feito. Aí chega um momento que foge do nosso poder, que sai das nossas mãos. Tá certo? Pessoal, muito obrigado então. Quem assistiu até agora, agradeço muito. Deixe os comentários aí no vídeo. Deixe o seu comentário nos comentários com relação ao vídeo e com relação a essa situação que eu passei. Quero logo fazer então esses vídeos do dia 18, do dia 24. E vou deixar a questão da violência sexual contra criança e adolescente por último. Vamos fazer um link então, 2 vídeos, quase o mesmo assunto, um continuação do outro, sobre o paciente com esquizofrenia, pessoas com esquizofrenia e da luta antimanicomial. Tá certo? Mais uma vez então, muito obrigado, fiquem bem, até nosso próximo encontro.